Alguém já te mostrou nas escrituras que Moisés quebrou as leis de Deus, que são os 10 mandamentos, e inseriu as suas próprias leis para o povo de Israel, o que automaticamente também interfere nas nossas vidas nos dias de hoje? Não? Então preste bastante atenção. Lembra de quando Moisés recebeu os 10 mandamentos, como por exemplo, não faça ídolos, não use em vão o nome do Senhor, honre seu pai e sua mãe, não mate, não pratique adultério, não roube. Então, depois que Moisés recebeu os 10 mandamentos e ele começou a escrever esses ensinamentos para passar para o povo, Deus não permitiu que Moisés escrevesse esses mandamentos. O próprio Eterno se prontificou para escrever esses ensinamentos para o povo com seu próprio dedo. Olha só, o Senhor disse a Moisés: suba até o topo do monte, venha até a mim e fique aqui. Darei a você 2 tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que eu mesmo escrevi para ensinar o povo. Quando ele acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as 2 tábuas da aliança, tábuas em pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus. Até o momento, Moisés estava obedecendo às ordens de Deus. Mas só que chega uma determinada situação da história, do contexto, e a gente vai ler sobre isso, que começa a ficar interessante. E não é pouco não, é muito. Porque Moisés comete um erro, na qual ele fez por vontade própria e não a vontade de Deus. Veja só, Moisés desceu do monte levando nas mãos as 2 tábuas da lei, tábuas escritas de ambos os lados, frente e verso. Deus mesmo tinha feito as tábuas, o que nelas estava gravado também fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: parece que há um barulho de guerra no acampamento. Nada disso, disse Moisés. Não é nem barulho de vitória, nem de derrota. Na verdade, ouço gente cantando. Agora, olha só o que Moisés faz com a placa de pedra, escrita pelo próprio dedo de Deus. Quando Moisés se aproximou do acampamento e viu o bezerro e as danças, ficou furioso. Ele jogou as 2 tábuas de pedra no chão, quebrando-as ao pé do monte. Com as 2 tábuas de pedra quebrada, Moisés, agido por sua ira, começa a escrever as suas próprias leis, negando as 2 tábuas de pedra escritas pelo próprio dedo de Deus. Porque aquele povo tinha um coração muito duro e rebelde, e pelo que deu a entender, Moisés achou que somente os 10 mandamentos não seria suficiente para ensinar aquele povo sobre a existência de um único Deus. Mas, como diz a história, a sua ira foi maior ao ver todo aquele povo adorando um outro Deus. Lembra que as 2 primeiras placas de pedra foram escritas pelo próprio dedo de Deus? Então, agora o contexto vai começar a ficar contraditório. Vamos ler juntos. O Senhor Deus disse a Moisés: corte 2 placas de pedras iguais àquelas que você quebrou, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras. Acabamos de ler agora que o próprio Deus disse que iria escrever nas 2 novas placas de pedra os mesmos mandamentos das primeiras placas de pedra. Mas só que o versículo que vamos ler agora diz que Deus mandou Moisés escrever nas 2 novas placas de pedra? Como assim? O Senhor Deus disse a Moisés: escreva essas palavras, porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. Peraí. Vamos recapitular. Acabamos de ler agora todo o contexto. Moisés iria escrever os 10 mandamentos, mas só que Deus não permitiu que ele escrevesse, porque ele mesmo, o próprio Deus, iria escrever os 10 mandamentos com seu próprio dedo. Moisés, descendo do monte, vendo o povo naquela idolatria, ficou irado e ele quebra as leis de Deus. Então o que Deus faz? Moisés, sobe para o monte novamente, porque eu vou reescrever os mesmos mandamentos que entreguei para você na primeira placa de pedra. Mas só que agora a gente lê que Deus manda Moisés escrever nas 2 novas placas de pedra. Na verdade, Moisés, irado com a idolatria e vendo que esse povo era duro de coração devido ao sofrimento no Egito por mais de 400 anos, por ser um povo rebelde, ele quebra as leis de Deus para ele mesmo reescrevê-las do seu jeito, acrescentando as suas próprias leis para disciplinar o povo de Israel. Moisés ficou ali com Deus, o Senhor, 40 dias e 40 noites, e durante esse tempo não comeu e nem bebeu nada. Ele escreveu nas placas de pedra as palavras da aliança, isto é, os 10 mandamentos.
Cara, e isso é idêntico aos dias de hoje, onde líderes extraem um pequeno versículo das escrituras, distorce e traz uma nova doutrina humana, dizendo que não pode comer e beber aquilo, não pode vestir isso, não pode usar isso, não pode cantar e nem ouvir tal música. Porque se você fizer isso, o pastor te coloca na disciplina do banco da igreja, e se você cair na disciplina, você esfria espiritualmente e o inimigo te laça. E sabe aonde você vai parar? Esse lugar aí que tá todo mundo cansado de ouvir. E quando você vai questionar, eles se baseiam em um pequeno versículo. Mas se você pegar o contexto para ler, a mensagem é outra. Eles usam as escrituras para criar suas próprias doutrinas. Eles quebram a lei de Deus, distorcem a verdade do evangelho para criar suas próprias tradições. Veja só essa denúncia de Jesus contra os fariseus da época, mas que reflete muito nos dias de hoje. Jesus respondeu: seus hipócritas, o profeta Isaías descreveu vocês muito bem quando disse: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, porque vocês desprezam as ordens expressas de Deus e põem no lugar delas as suas próprias tradições. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma maneira de rejeitar as leis de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Da mesma forma que aconteceu com Moisés no monte, eles fazem com os que estão no templo, rejeitam as leis de Deus para obedecerem às suas próprias tradições. Agora, vamos comparar os 10 mandamentos que foram escritas por Deus nas 2 primeiras placas de pedra com as 2 novas placas de pedras escritas por Moisés. Leis de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Leis de Moisés: não façam acordo com estrangeiros. Leis de Deus: não farás para ti imagem de escultura. Leis de Moisés: não façam deuses de metal, nem os adorem. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Comemorem a festa dos pães sem fermento. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Regras sobre a festa dos pães sem fermento. Honra teu pai e a tua mãe. Não adorem nenhum outro Deus. Não matarás. Todo primeiro filho e as crias são do Senhor. Não adulterarás. Guardem o sábado. Não furtarás. Comemorem a festa da colheita. Não dirás falso testemunho. Somente os judeus devem adorar ao Senhor 3 vezes no ano. Não cobiçarás. Dízimo dos cereais. Dá para ver claramente as diferenças das leis escritas por Deus e por Moisés. E se analisarmos, podemos ver que as leis de Moisés não permitiam que os judeus se misturassem com os gentios, conforme o 1º, o 3º e o 9º mandamento, fazendo assim uma espécie de inimizade entre os judeus e estrangeiros, ou como a maioria das versões dizem, gentios. E dessas leis de Deus, Moisés criou outras 603 leis, na qual são ramificações das leis de Deus e suas próprias leis, surgindo assim a mistura das 2 leis para o povo, leis divinas com leis humanas, leis de Deus misturado com a lei de Moisés. E essas 603 leis foram escritas somente para os judeus, como acabamos de ler, mas vale lembrar porque é agora que vamos entrar no assunto do vídeo. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: escreva essas palavras porque é com base nelas que estou fazendo uma aliança com você e com o povo de Israel. É com o povo brasileiro? É com o povo evangélico? É com o povo gospel? É com o povo crente? Não, é com o povo de Israel. Pois bem, se essas leis foram somente para o povo de Israel, por que os templos estão mandando estrangeiros e gentios a praticarem as leis judaicas, as leis de Moisés? Não perceberam ainda? A Santa Ceia. Isso mesmo, a Santa Ceia não é Santa Ceia, é Páscoa judaica. E isso está muito bem explicado no vídeo. Santa Ceia te ensinaram errado, Santa Ceia estão mentindo para você e não é assim que come Cristo. A Páscoa judaica foi copiada pela Igreja Católica, na qual passou o nome de Páscoa judaica para Eucaristia, o que mais tarde surge Martinho Lutero, que pega todas as doutrinas de sua igreja, que é a Igreja Católica, e cria o movimento da Reforma Protestante, que somente reformou os nomes, porque continua a mesma coisa. De Eucaristia hoje é Santa Ceia ou Ceia do Senhor. Estão inserindo em sua vida a lei de Moisés. A lei da Páscoa não cabe a estrangeiros e gentios.
O Senhor disse ainda a Moisés e Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. Se quiser participar da Páscoa, terá que fazer isso. Quando algum estrangeiro estiver morando na casa de um israelita e quiser participar da Páscoa do Senhor, terá de circuncidar todas as pessoas do sexo masculino. Então ele poderá participar da Páscoa e será considerado como se fosse cidadão natural de Israel. Mas notem bem, nenhum homem incircunciso poderá participar da Páscoa. Você é circuncidado para participar da Páscoa? É claro que não. Quer saber mais? Os dízimos, em Malaquias 3,10, na qual é um versículo que eles sempre usam no 5º dia útil e no dia 20, que é adiantamento de salário, não está mandando você entregar os dízimos, mas segundo o contexto, era para os sacerdotes entregarem os dízimos, porque eles estavam roubando a Deus. Os dízimos era alimento que, devido à safadeza e pilantragem dos sacerdotes, as pessoas na qual os dízimos eram destinados estavam passando fome, e por isso que Deus estava cobrando os sacerdotes. Tá achando que acabou? Tem mais. Somente a tribo de Levi era responsável pelo recolhimento dos dízimos. Levem os dízimos para comer na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Comam o dízimo dos cereais, do vinho, do azeite e das primeiras crias das vacas e das ovelhas. Além disso, receberão as primeiras partes das colheitas de cereais, do vinho e do azeite, e a primeira lã da tosquia das ovelhas, porque dentre todas as tribos o Senhor, o seu Deus, escolheu a tribo de Levi e seus descendentes para o ministério do Senhor, geração após geração. O seu líder é da tribo de Levi? Claro que não. Ele não faz parte de tribo nenhuma, ele é brasileiro. O livro de Deuteronômio é um livro da lei somente para os judeus. Você é judeu para entregar os dízimos? O seu líder é da tribo de Levi e é judeu para receber os dízimos? Então por que eles aplicam essa lei judaica em pleno 2022 para nós, estrangeiros e gentios que não recebemos essas leis? Do mesmo modo que Moisés escreveu as suas próprias leis e aplicou sobre o povo dizendo que é mandamento de Deus, assim também é os líderes hoje em dia. Eles pegam textos isolados, pequenos versículos, criam suas próprias doutrinas humanas e entregam para o povo cumprir, dizendo que é mandamento de Deus. A estratégia do sistema é a seguinte: eles pegam os ritos e cerimônias que são da lei judaica para sustentar o que interessa a eles. E se você retrucar, você vai estar errado, porque segundo eles, esses ritos e obrigações estão escritos na Bíblia, e só porque estão escritos na Bíblia é mandamento de Deus. Tá entendendo a maldade? Pegar contextos isolados, explorar milhões e dizer que Deus mandou fazer é discurso de falsos profetas. Mas, voltando ao assunto, totalizando os 10 mandamentos de Deus com os 613 mandamentos de Moisés, chegamos a um total de 613 leis. E quem cometesse um único erro dentro dessas 613 leis estava sujeito de quebrar toda a lei. Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Depois que Moisés morreu, a lei ainda ficou cerca de 1400 anos sobre os judeus, na qual eram muitos regulamentos a se cumprir e ninguém conseguia cumprir a lei, o que também nos afeta nos dias de hoje. Pessoas achando que estão vivendo a vontade de Deus, mas estão praticando lei de Moisés, lei judaica, que nunca foi e nem vai ser para nós, estrangeiros gentios. Lei essa que, segundo os ensinos dos líderes, te obrigam a tirar da boca da sua família, a tirar o sustento da sua casa e usam as escrituras como defesa, dizendo que é a palavra de Deus, simplesmente para explorar milhões para serem sustentados. É por isso que ele foi enviado, para arrancar todo o mal pela raiz e nos trazer para a graça de Deus, para não mais obedecermos às ordens humanas, mas sim à ordem do seu Filho Jesus Cristo. Jesus respondeu: toda planta que não foi plantada por meu Pai Celestial será arrancada. E esse será o tema do nosso próximo vídeo. Comente aqui o que você achou desse assunto. Se inscreva no canal para não perder o próximo vídeo e até mais.
Eu sou Moisés, não Moisés da lei, mas Moisés da graça, aquele que vai te tirar do sistema para vivermos unidos em um só propósito. E esse é o nosso canal, Evangelho Sem Paredes.